Olá pessoal, eu sou a Isis Navarro, sou fisioterapeuta e sou egressa do Centro Universitário Metodista IPA. Durante a minha formação, durante a graduação, eu direcionei todos os meus estudos para a parte da reeducação da postura e do movimento. E ao ir centralizando a minha atenção para isso, eu desprendi um tempo para investir no tratamento de pacientes com escoliose. A escoliose idiopática é uma deformidade que é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, que tem uma prevalência considerável e que precisa ser encarada como uma deformidade complexa e assim ser melhor compreendida para que possa ser conduzido o tratamento de maneira adequada. Durante a graduação, eu participei de um projeto de extensão que se chama Escola de Postura e dentro desse projeto eu me dediquei a atender um público diferente de pacientes. Eu atendia crianças e adolescentes. E a escoliose é a deformidade ou a doença da coluna vertebral mais comum entre crianças e adolescentes por se tratar de uma patologia que aparece durante o crescimento. Por isso, eu venho me dedicando a estudar cada vez mais e já fiz algumas formações destinadas a aprimorar os meus conhecimentos em relação à escoliose. Agora, eu estou conduzindo uma pesquisa de mestrado vinculada ao programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, da URGS, que objetiva identificar a escoliose através de parâmetros da superfície corporal. E com isso, a gente vai poder diminuir um pouco a taxa de exposição à radiação ionizante, porque por enquanto o exame de raio-x ainda é considerado o padrão ouro para diagnóstico e acompanhamento dessa patologia. Então, vocês vão acompanhar a minha palestra que chama As Escolioses e a Reeducação Postural, onde eu vou falar um pouco sobre o que é a escoliose e a importância do entendimento da tridimensionalidade da doença, como é feito o diagnóstico, as ferramentas que existem para a avaliação e vou falar rapidamente também sobre o tratamento. Falando então um pouco sobre a etiologia da escoliose, das escolioses. Independente de qual seja a causa da escoliose, neurogênica, malformativa, ou até mesmo as escolioses que não têm causa, que são a maioria das escolioses, ou seja, as escolioses idiopáticas, o Perdrioli define que existe uma ruptura do eixo raquidiano, ou seja, existe uma ruptura do equilíbrio da coluna vertebral e isso deflagra uma deformação escoliótica. Independente de qual seja a causa, esse processo acaba culminando nessa deformação. E como é essa deformação? A deformidade precisa ser compreendida e é fundamental que se entenda que é uma deformidade tridimensional. O plano frontal, que é o mais evidente, compreende a inclinação. No plano transversal, a gente vê a rotação. E no plano sagital, a escoliose geralmente diminui as curvas fisiológicas sagitais, ou seja, nós encontramos uma retificação. Ainda falando sobre os componentes, a gente pode pensar que no plano frontal ou no plano coronal, onde nós observamos a inclinação, a gente pode fazer a medida da magnitude da deformidade nesse plano através do exame radiográfico com a medida do ângulo de Cobb. E é também por aí que a gente vai classificar a curva em relação à severidade. No plano sagital, a gente também pode conferir qual é a angulação da coluna e na maioria dos casos a gente vai encontrar uma diminuição das curvas sagitais fisiológicas, ou seja, a gente vai encontrar uma coluna retificada, especialmente na região torácica. E no plano axial, nós encontraremos dois fenômenos. Um que se trata da torção específica de cada vértebra, e a gente também tem algumas maneiras de mensurar essa rotação através do exame radiográfico,
Mas a gente precisa pensar também numa segunda situação, que é uma torção que um grupo de vértebras que está envolvido nesse processo de inclinação faz. A rotação específica, a gente está falando do giro da vértebra propriamente dito. E na torção, a gente está falando de um movimento tridimensional, ou seja, de um deslocamento, uma torção que a coluna sofre no espaço. Processo evolutivo. Dentro do processo evolutivo, a gente vai olhar para 3 fatores: o arco neural, o componente discal e o próprio componente vertebral. Além disso, é importante lembrar dos fatores agravantes e da sede da evolução, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O arco neural é uma das estruturas que compõe a coluna vertebral. Agora vamos pensar como fica a posição ou como se comporta o arco neural em uma coluna que está inclinada quase 40 graus, em comparação a uma que não tem inclinação ou que a inclinação é muito pequena. Então, aqui nessa região, a gente tem as raízes nervosas que emergem de um espaço entre uma vértebra e outra. O que acontece com essa estrutura ou com esse tecido quando estamos diante de uma coluna que possui uma inclinação de quase 50 graus? Não é igual a uma coluna que não tem inclinação nenhuma. E isso vai também trazer consequências. E é importante pensar nessa estrutura na hora de tratar o todo também. Pensando ainda na estrutura da coluna e em como vai ser o impacto para essas estruturas que formam a coluna mediante a deformidade escoliótica, além de pensar no arco neural que nós já vimos, a gente também tem que pensar na parte discal da coluna, ou seja, no disco intervertebral propriamente dito. O que vai acontecer com esse disco que sofre cargas completamente assimétricas, considerando o lado da concavidade e o lado da convexidade? No lado da concavidade da curva, é evidente que a gente vai ter uma pressão muito maior na estrutura discal, que está ali para garantir um bom amortecimento, para garantir uma melhor distribuição do peso. E no lado da convexidade, por outro lado, o disco vai estar constantemente sofrendo uma distração, tanto da própria estrutura discal, com as suas características, de componentes, quanto das estruturas ligamentares e até mesmo das estruturas musculares que por ali se inserem. Além disso, a gente também tem que levar em conta o fator vertebral propriamente dito, ósseo propriamente dito. A escoliose idiopática, ela comumente se agrava durante os picos de crescimento e ela é uma doença da infância e da adolescência. Ela não vai acometer adultos iniciando na fase adulta. Então, aqueles adultos que têm escoliose idiopática, certamente a deformação iniciou lá na sua infância ou na sua adolescência. Então, a gente está diante de uma estrutura óssea que ainda está em formação, que ainda está em crescimento e que está sofrendo constante modelação ou remodelação a partir dos nossos gestos, por exemplo. Vamos pensar como vai ficar a estrutura óssea do corpo vertebral propriamente dito, mediante cargas completamente assimétricas. Como fica o lado da concavidade e da convexidade da curva. E a gente está pensando somente na inclinação, mas a gente ainda pode levar em conta a rotação, que também muda essa relação, muda a relação das cargas e das demandas também dos vetores, e também na retificação, que faz com que o papel do disco seja menos eficaz, porque com a ausência da curva fisiológica, ele precisa trabalhar mais e talvez não consiga trabalhar tão bem, e faz com que o corpo vertebral receba uma carga muito maior pela ausência da curva no plano sagital. Dentro do processo evolutivo ainda, a gente precisa estar atento aos fatores agravantes, e isso pode ser desde alguma atividade ou algum esporte que a criança ou adolescente pratique e que seja extremamente assimétrica, como esgrima, basquete, tênis. Essas atividades são bastante assimétricas e podem favorecer consideravelmente o agravo da deformidade.
E também precisamos estar atento aos hábitos dessa pessoa ou desse portador de escoliose. Como a criança ou adolescente dorme, em que lugar ele senta na escola, se é no canto, se é no meio, se é mais atrás ou se é mais na frente, como ele carrega o seu material escolar, como ele costuma ficar sentado, uma série de fatores. E tudo isso junto, o arco neural, o fator discal, o fator vertebral e todos os fatores agravantes, acabam culminando num aparecimento ou evidenciando a sede da evolução da escoliose idiopática, que é a inclinação no plano frontal. Falando um pouco sobre epidemiologia, a prevalência da escoliose idiopática pode chegar até 3% na população e ela é muito mais comum em meninas. Existem muitas explicações e teorias sobre por que a escoliose ela é mais incidente em meninas. E os fatores hormonais e as características mecânicas do esqueleto feminino são os que melhores justificam o acometimento mais acentuado em meninas. Além disso, dentre essa proporção de 2,5%, de 2,5% a 3% de prevalência da escoliose, dentro dessa porcentagem, 85% irá se tratar de escoliose idiopática, ou seja, escolioses que não têm causa definida. Diagnóstico. Dentro do diagnóstico, existem inúmeras possibilidades. E eu vou falar sobre uma composição de diagnóstico bastante interessante e objetiva. A gente tem o diagnóstico clínico, que vai ser feito pela boa e velha avaliação postural, que não deixa de ser um quebra-cabeça, onde a gente vai fazendo exames, procurando pistas de encurtamentos, retrações, assimetrias, fraquezas, e vai ligando os pontinhos ou encaixando as peças depois. Nós temos o diagnóstico radiológico. E o exame padrão ouro hoje ainda é o exame de raio-x em ortostase ou exame panorâmico, raio-x panorâmico da coluna vertebral. Neste exame é onde a gente vai ter a possibilidade de mensurar o ângulo de Cobb, que vai nos falar a magnitude e vai nos dar a classificação dessa escoliose em relação à sua severidade. Além disso, temos o diagnóstico diferencial, que num primeiro momento era definido por raio-x em decúbito com inclinação, para podermos ter uma ideia de como é a flexibilidade dessa curva, o quanto ela ainda consegue reduzir ou voltar ao seu estado normal, as estruturas ósseas e articulares da coluna. Mas a gente pode pensar em outras possibilidades para diagnóstico diferencial e depois eu vou falar rapidamente sobre elas. Em relação ao prognóstico da escoliose, bom, quem tem o pior prognóstico, ou seja, qual é aquele que tem a maior chance de piorar ou evoluir mal, piorar, ou não responder bem ao tratamento? Quando a gente vai pensar no prognóstico, é preciso levar em conta o nível ou a topografia dessa curva e as curvas torácicas evoluem pior, a magnitude da curva, então curvas que são identificadas já com 25 graus ou mais tendem a evoluir pior, tem um mau prognóstico, e a maturidade hormonal, que no caso das meninas é representada pela menarca. Além disso, a idade também compõe esses fatores que indicam o pior prognóstico. E aquelas meninas com menos de 12 anos são as que possuem o pior prognóstico. Em relação aos instrumentos de avaliação para escoliose, e aqui a gente pode falar, resgatar aquele tópico do diagnóstico diferencial, existem coisas interessantes que podem ser utilizadas na investigação e também no acompanhamento quando o paciente já está em tratamento. O SOSORT é a Sociedade de Tratamento e Reabilitação Ortopédico da Escoliose. Essa sociedade surgiu em 2004 e atualmente é a que possui as melhores evidências com o maior rigor metodológico nas suas pesquisas. Anualmente acontece um encontro da SOSORT, onde são definidos tanto diretrizes para o tratamento
quanto novas evidências no tratamento, e não só no tratamento conservador com exercícios, onde entra a fisioterapia, mas também no desenvolvimento de órteses, que são os coletes, e também no aprimoramento dos instrumentos de avaliação, procurando reduzir a taxa de exposição à radiação ionizante a que esses pacientes são submetidos, uma vez que o exame padrão ouro para diagnóstico ou acompanhamento da escoliose é o raio-x. Em 2011, o SOSORT publicou o artigo cujo título traz a metodologia de avaliação da morfologia da coluna e do tronco em pacientes com escoliose idiopática. Dentro desse artigo, muitos experts na área de tratamento e avaliação ou acompanhamento de pacientes com escoliose foram consultados e se gerou um ranking quando se fala na avaliação do paciente com escoliose. Nesse ranking é citado como prioritário a avaliação clínica do paciente, que nós falamos lá atrás, a boa e velha avaliação postural, com todas as ferramentas que estão à disposição para que seja conduzida. Em segundo lugar, sim, o diagnóstico ou a investigação radiológica, onde a gente vai fazer o raio-x panorâmico ou raio-x ortostático desse paciente, procurando alguns marcadores, e o principal encontrado é a mensuração do ângulo de Cobb. Depois, o registro fotográfico desse paciente, que pode ser entendido e melhorado através do olhar da fotogrametria, que nos informa que pode ser melhorado ou ser mais sofisticado e até mesmo mais fidedigno com o uso da fotogrametria, que com o processamento da imagem num software vai nos dar informações quantitativas a respeito dos parâmetros posturais daquele paciente. E por último lugar, dentro desse ranking de recomendação da SOSORT está a topografia de superfície, que é a reconstrução tridimensional das costas do sujeito. Dentro dos instrumentos de avaliação, trazendo um pouco da avaliação clínica, eu trago um pedaço da avaliação postural da Ângela Santos, que é uma avaliação bastante subjetiva, mas muito boa para diagnóstico e acompanhamento quando feita sempre pelo mesmo profissional, pelo mesmo fisioterapeuta. Então, a gente pode olhar o exame da pelve nos 3 planos nesse slide. Na primeira foto, o exame da pelve no plano frontal, onde se procura assimetrias, podendo ter um ilíaco mais elevado que o outro. Na segunda foto, o exame da pelve no plano sagital, onde se busca o equilíbrio da pelve nesse plano, podendo estar antevertida ou retrovertida. E na terceira foto, o exame da pelve no plano horizontal, onde se observa as rotações da pelve. Além disso, a Ângela também propõe o exame conhecido como teste de Adams, onde o paciente faz uma flexão anterior do tronco e o avaliador acompanha a coluna com os olhos na mesma altura ao longo de todo o movimento. Nesse exame, o avaliador está procurando uma assimetria no tronco, estando um lado mais elevado que o outro. Quando isso acontece na região torácica, e nós já falamos dos componentes da escoliose, onde na região torácica a vértebra, que tem lá coladinho no seu processo transverso, a costela, quando a vértebra gira, a costela acompanha em solidariedade a vértebra e produz a giba, que é esse volume assimétrico em um dos lados do tronco. Na região lombar, também é possível encontrar uma gibosidade, que, obviamente, não é produzida pela costela que se projeta posteriormente, e sim pelo volume do processo transverso, que, por características anatômicas, é muito maior na região lombar. Quando a vértebra está girada, ele empurra tanto o seu processo transverso quanto a massa muscular paravertebral que fica ali posteriormente, produzindo também um sinal de gibosidade. Ainda falando em instrumentos de avaliação, a gente pode fazer esse exame clínico observando o aparecimento de assimetrias na região do tronco, tanto na região torácica quanto na região lombar. E esse exame clínico, que é chamado de teste de Adams, ele é extremamente qualitativo e ele só vai poder me dizer tem ou não tem assimetria ou aquele sinal que é a gibosidade.
Pensando nisso, foi criado e possui já a sua devida validade e reprodutibilidade o escoliômetro, que é um dispositivo que nos permite mensurar em graus essa proeminência posterior das costelas ou dos processos transversos na região torácica. Além disso, nós já falamos sobre a fotogrametria e aqui eu trago uma pesquisa que foi feita pelo grupo Biomec da URGS, validando um software de avaliação da postura corporal chamado DIPA. Dentro desse software é possível avaliar o sujeito no plano sagital e no plano frontal. Num primeiro momento, era possível no plano frontal obter a flecha escoliótica, que nos dizia em centímetros a maior distância entre o processo espinhoso e a linha virtual gerada pelo fio de prumo. Já está sendo conduzida a pesquisa que objetiva mensurar, através da fotogrametria, o ângulo de inclinação da coluna, que seria correspondente ao ângulo de Cobb. Mas é preciso ainda gerar mais robustez aos resultados, passando por um processamento matemático e ainda pela análise dos dados. Além disso, questionários também podem ser utilizados na avaliação e no acompanhamento dos pacientes com escoliose, procurando evidenciar e também olhar para o impacto que essa deformidade traz para a vida daqueles que a possuem. Dentre os instrumentos de avaliação ainda, temos a topografia de superfície, que, como eu já falei, faz uma reconstrução tridimensional do dorso dos avaliados. Primeiramente, é projetada franjas luminosas nas costas do sujeito e são colocados somente 4 marcadores: na vértebra C7, nas espinhas ilíacas póstero-superiores e no ponto central a elas. O exame de topografia de superfície vai nos produzir 2 imagens. A primeira imagem é um mapa de relevo, que é dependente da posição do sujeito na hora do exame. A segunda imagem é o mapa de curvatura, que é mais interessante de ser olhada, pois diz respeito ao dorso daquela pessoa propriamente dito, independente da posição da mesma durante o exame. Dentro da topografia de superfície, foi recomendado pelo SOSORT alguns índices que possibilitam a identificação da escoliose. Falando sobre a classificação da curva, a gente pode levar em conta algumas classificações que já foram consolidadas na literatura há bastante tempo. Classificação de King, classificação de Lenk ou a primeira, que foi a classificação de Ponseti. Todas essas classificações levam em consideração a topografia da curva. A curvatura pode ser única ou pode ser dupla e pode ser na região torácica, lombar ou tóraco-lombar. A denominação da curva é sempre dada a partir do lado da convexidade. O tratamento se divide em tratamento conservador, que vai envolver os exercícios de fisioterapia propriamente dito, e também o uso de órtese, que são os coletes, ou, em outros casos, tratamento cirúrgico, que também vai precisar de fisioterapia, não sendo a fisioterapia o protagonista do tratamento. Dentro do tratamento conservador, na abordagem fisioterapêutica, eu gosto de falar que, independente da técnica ou do método que você vai usar para tratar o seu paciente com escoliose, é fundamental que se inicie esse tratamento com educação em saúde. O que significa isso? Significa informar o seu paciente do que está acontecendo com ele, onde fica a coluna, o que está acontecendo na coluna, quais são os músculos que estão envolvidos, e com isso a gente dá mais propriedade para o paciente em relação à sua patologia. E isso também facilita a realização dos exercícios, uma vez que a consciência corporal é fundamental para um desenvolvimento adequado das condutas que são exigidas durante os atendimentos. Dentro da abordagem fisioterapêutica,
É preciso pensar na qualidade do movimento que está sendo feita e isso envolve a consciência corporal. É importante levar em consideração os hábitos desse paciente. Alguns que nós já falamos, se pratica alguma atividade física, é importante, mas outros hábitos mais corriqueiros, como a posição que dorme, ou qual é a posição que ele costuma ficar parado, será que já tem assimetria nessa posição? Isso é muito importante, onde ele senta na sala de aula, como ele carrega seu material escolar, lembrando algumas coisas que já foram ditas. Além disso, dependendo da idade do paciente, é fundamental que o atendimento tenha um lado lúdico, para que não se torne algo maçante, uma vez que os exercícios não são simples. Dentro deste contexto, é importante aprimorar o controle motor, para que se tenha um desempenho adequado dos exercícios, mas principalmente para que se consiga manter o ganho que se obtém durante a fisioterapia nas demais atividades de vida diária. É fundamental a adesão ao tratamento e isso parte tanto do paciente, que é atendido propriamente dito, quanto dos pais que acompanham os seus filhos e um bom olhar durante a avaliação para saber identificar adequadamente diante de qual tipo de escoliose nós estamos e, uma vez identificada a escoliose idiopática, conhecer o seu percurso, o seu trajeto e todos os componentes que envolvem essa deformidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído para a experiência, para a prática clínica de vocês no dia a dia, que isso possa trazer mais alternativas no tratamento e que inclua esse universo tão complexo da escoliose idiopática, um raciocínio mais aprofundado, tanto na hora de avaliar, quanto na hora de tratar os pacientes. Obrigada por terem assistido o meu vídeo. Se vocês quiserem mais informações, o link está aqui do lado. Eu fico à disposição para trocar uma ideia para quem tiver afim e mais para frente teremos novidades como cursos online. Acompanhe!